Olá para todos, bem-vindos a mais um encontro. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre radiação de corpo negro. Nós vamos falar de estrelas, da lei de Wien e da lei de Stefan Boltzmann. A foto aí ao lado é o núcleo da Via Láctea. Olha, não tem uma pessoa que fique indiferente ao espetáculo que é um céu noturno com pouca poluição luminosa, né? A variedade de cores, de tons, de formas que você tem no céu, ela é fantástica. Como havia dito, essa imagem é do centro da Via Láctea. Se você mora num local um pouco mais escuro, né, do que centro de cidade grande, você consegue observar essa faixa da Via Láctea normalmente nos meses aí de inverno, né? Nos meses de inverno que ela aparece, fica mais visível essa faixa central da Via Láctea, junto aí com a constelação de Escorpião, né? Então, indo para o inverno, né? Eu falei inverno, mas assim, a partir aí de março, abril, maio, já é bem visível, né? Bom, eu vou aproveitar já essa imagem da Via Láctea e gostaria de mostrar para vocês um poema, né, de Olavo Bilac, um trecho de um poema que chama exatamente Via Láctea. Ela está sendo recitada pelo ator Juca de Oliveira. E, basicamente, ela mostra uma conversa, ela mostra, não, ela representa uma conversa, um diálogo entre dois amigos, né? Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea como um pálio aberto cintila. E ao vir do sol saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Tá aí o poema. Muito bonito. Depois, se vocês puderem ter acesso a ele todo, vale a pena. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito das cores. Olha, num vídeo anterior, numa aula anterior nossa, eu mostrei a diferença entre os espectros luminosos de objetos sólidos aquecidos e outros corpos, como gases a baixa pressão e gases a baixíssima pressão. Ok? Eu mostrei isso. E o Sol também, né? Vamos só recordar aqui, ó, por exemplo, se eu pego um filamento metálico, né, aquecido, que é o filamento de uma lâmpada de tungstênio, eu tenho um espectro contínuo. Se eu pego uma lâmpada fluorescente compacta, né, eu já tenho um espectro com esse aspecto que está sendo mostrado aí na figura direita. Se agora eu pego gases a baixa pressão, eu tenho o meu chamado espectro discreto. Está aí o exemplo com hidrogênio, hélio, neônio e mercúrio. Lógico, esses aqui são o espectro na faixa do visível. Tem outros comprimentos de onda na faixa abaixo do visível e acima do visível, né?
Se você pega o Sol, por exemplo, agora, o que se observa é que parece o espectro de um corpo sólido aquecido. É o espectro contínuo. Só que ele apresenta várias linhas escuras. Depois nós vamos ver por que disso. Né? Parece que está faltando algumas partes do espectro da luz solar. Ok? Para poder explicar o espectro, né, e ver algumas propriedades, né, todo corpo, qualquer temperatura, ele emite radiação térmica, ou seja, ele emite ondas eletromagnéticas com diferentes comprimentos de onda, ou, se você preferir, com diferentes frequências. Então, você pega, por exemplo, um objeto aqui, ó, igual um balão. Está lá um balão. Né? Ele emite radiação em determinados comprimentos de onda. Né? Alguns eu consigo perceber, outros não. Ou seja, alguns o meu olho é adaptado a perceber, outros comprimentos não. Se você pega essa fotografia aqui do lado, por exemplo, ou melhor, uma termografia, isso aqui é a foto, né, de um animal, não sei se é do cachorro, parece, né, mas batido com um filme que é sensível ao infravermelho. E aqui, ó, eu tenho a correspondência entre a cor e a temperatura. Então, essas regiões mais claras do olho e da boca estão com temperaturas próximas aí de 35 graus. Essa parte mais escura, né, ó, temperatura aqui já em torno de 20 e poucos graus. Certo? Então, repetindo, da radiação emitida por um corpo, né, das ondas eletromagnéticas emitidas por um corpo, parte eu consigo perceber com os meus olhos, parte não. Né? Bom, quando a gente fala em equilíbrio térmico, gente, é bom lembrar o seguinte, né? Equilíbrio térmico, quando eu estou em equilíbrio térmico com o ambiente, ou seja, está na mesma temperatura, um objeto está na mesma temperatura do ambiente, né? Eu tenho que entender esse equilíbrio térmico como um equilíbrio dinâmico, ou seja, a taxa de radiação que o corpo emite é igual à taxa de radiação que ele absorve. Senão a gente pensa em equilíbrio térmico de um objeto, pensa que não está acontecendo nada. Não, a coisa é dinâmica. Ele está recebendo, mas ele está emitindo na mesma proporção, na mesma razão. Então, a gente chama isso de equilíbrio térmico. Ok? Bom, e tem uma classe de objetos, né, uma classe de corpos, cuja a forma dele irradiar essas ondas eletromagnéticas não depende de que é feito o material, depende apenas de sua temperatura. Isso é uma aproximação teórica, mas que tem muita utilidade na física. Esse tipo de objetos, né, cuja radiação térmica não depende da natureza do objeto, ou seja, não interessa se ele é feito de cerâmica, de metal, de sei lá o que é mais, sílica, né? Ele é chamado então de corpo negro. Tá? Corpo negro aqui o corpo necessariamente não tem que ser da cor negra, não. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas o nome dado para esse corpo é corpo negro. Tá? Olha bem, você tem aí do lado um objeto, né? Vamos mostrar ele com mais detalhe aqui. Ó. Ah lá. Eu tenho aqui, acho que isso aqui é uma animação. Ah lá, isso. Eu tenho uma animação aqui, ó, que mostra. Deixa eu só ver se eu consigo parar a animação. Parei. Aqui, ó. Né? Mostra então, eu tenho um objeto, uma cavidade, ela está pintada de preto do lado de dentro e de fora. Qualquer radiação, qualquer energia que entra aqui, reflete no interior do objeto e é absorvido por ele, aumentando então a sua energia térmica. Deixa eu ver se eu consigo ligar de novo. Olha lá, ó. Olha lá. Refletiu, refletiu, parou. Refletiu, refletiu, parou. E eu posso pensar isso também no sentido inverso.
Ou seja, se eu aqueço esse objeto, as moléculas da parede do objeto começam a vibrar e ele vai emitir uma energia, ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos. Então, ao mesmo tempo que ele absorve, ele também pode emitir. E aí é que vem aquela ideia. Se a emissão depende apenas da temperatura do objeto, né, não depende da natureza dele, esse aí é um corpo teórico ideal, que eu chamo ele de corpo negro. Tá? Não está aí. Vamos prosseguir. Bom, então vamos lembrar, esse corpo negro, esse objeto, ele está emitindo ondas eletromagnéticas. Aqui, se ele emite ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas podem ser analisadas com um aparelho chamado espectrômetro. Então, qual que é a ideia? A onda eletromagnética entra aqui, passa por um prisma. Lembra que o prisma vai decompor, vai separar essas ondas eletromagnéticas e ela vai ser analisada aqui na outra extremidade do aparelho. Aí eu posso gravar isso num filme fotográfico, eu posso gravar isso analisar com chip de CCD, igual câmera fotográfica digital e tudo. Mas esse aparelho ele vai fazer então a análise das ondas eletromagnéticas que saem do objeto aquecido. Então aqui, ó, né, eu tenho a fonte, né? Aqui é só um artefato, bateu no espelho. Vem então num dispositivo que vai separar, pode ser um prisma, pode ser uma rede de difração, e isso vai para um detector, para eu analisar quanto de luz vermelha, quanto de luz amarela, quanto de luz verde, azul, violeta, infravermelho, ultravioleta. E aí eu faço então a separação, né, do espectro que esse corpo está emitindo. E aqui do lado é mais ou menos um gráfico que eu obtenho. Esse aqui é um gráfico bem esquisito, porque esquisito assim, nós vamos ver depois ele mais bonitinho. Mas esse aqui é o gráfico da energia emitida, por exemplo, por uma estrela. Repara que tem um formato assim meio de um sino, né, de uma curva, mas tem alguns buracos no meio dessa curva aí. Aí depois nós vamos ver isso com mais cuidado. Tá? Esse aí que é o espectro que eu mostrei. Então aqui, ó, nesse eixo, eu tenho a chamada densidade de potência, né? Vai mostrar quanto de energia por metro quadrado o objeto emite. Quanto de energia, não, desculpa, a potência por metro quadrado. Lembra que potência é energia por segundo, é joule. Joule por segundo é watt. Então aqui é watt por metro quadrado, né? E aqui vai falar a respeito dos comprimentos de onda, né? Para tal comprimento de onda, então vamos pegar esse valor aqui, ó, por exemplo, 5.000. Para 5.000 eu subo aqui, ó, mais ou menos 10, né? Aí eu tenho que olhar a unidade aqui, se está em watts por metro quadrado, em caloria por centímetro quadrado, né? Tem que olhar a unidade, tá? Então, ó, potência é energia por tempo, né? Então, nesse eixo eu tenho potência por metro quadrado, né? Esse potência por metro quadrado a gente chama isso de densidade de potência. Só que eu vou medir a densidade de potência para cada comprimento de onda específico, né? No eixo X, né, eu vou ter o comprimento de onda que eu estou medindo, ok? E se você calcular a área debaixo dessa curva, olha só, se eu pegar essa unidade do eixo Y e multiplicar pela unidade do eixo X, eu esqueci de colocar aqui, mas é metro, né? Se eu multiplicar isso por metro, olha lá, ó, watt por metro quadrado, por metro, vezes metro, vai dar o watt por metro quadrado. Ou seja, a área aqui de baixo vai te dar qual que é a potência por metro quadrado que o objeto está emitindo, né? Então, vamos supor, vou inventar um número aqui, vai dar 50 watts por metro quadrado. Então, se o objeto
né, que você está analisando, ele tem meio metro quadrado de área, opa, a potência que ele emite é 25 watts. Se ele tem 10 metros quadrados, daria 500 watts. E assim por diante. Né? Então vamos lá. Gente, a palavra incandescente significa tornar-se quente. Né? Como o nosso objetivo principal é falar um pouquinho a respeito de estrelas, né? Ainda que de maneira bem simplificada, vamos dar uma olhadinha como que é o espectro de objetos densos e aquecidos, que seria o caso de uma estrela. Né? Vamos ver como que seria. Olha, eu acho que é bem razoável você esperar que a característica da luz de um objeto incandescente dependa da temperatura desse objeto. Né? Então, ó, a energia, né, emitida, pode ser visível ou não, ela vai ser analisada, certo? Ela vai ser analisada, então nós vamos estudar essa intensidade luminosa, que é aquela lá potência por unidade de área, ou densidade de potência, a mesma coisa. Okay? E para isso nós vamos utilizar uma simulação. É aquele site do PET, né? Uns falam PET, outros chamam de FET. Né? É esse site, esse endereço que está embaixo. Eu aconselho você a entrar nele agora, sai mexendo em tudo quanto é botão lá, tal, porque nós vamos fazer algumas atividades que envolvem essa simulação. Bem, essa é a simulação sobre a radiação de um corpo negro. Então, olha bem, o que nós temos aqui? No eixo Y, eu tenho a chamada densidade de potência. Né? O que vem a ser isso? Vamos lembrar. Potência, energia por tempo. Joule por segundo. Ok? Joule por segundo. Joule por segundo é o watt. Só que aqui é a densidade de potência, ou seja, é o watt por metro quadrado. Agora observa que aqui está em megawatt por metro quadrado. Só que ele mostra essa densidade de potência para cada comprimento de onda, que no caso do eixo Y, o comprimento de onda está dado em micrômetro, tá certo? Em micrômetro, 10 a menos 6 metros. Então vamos pegar aqui, por exemplo, aqui eu posso mudar a temperatura, vamos pegar uma lâmpada, né? Repara que o gráfico ficou muito baixinho, então aqui eu posso ampliar, ó. Aqui eu amplio o eixo Y, aqui eu mexo no eixo X. Tá? Bom, se você observar com cuidado, ele já marcou aqui, ó, a faixa que é do visível. Isso para a gente poder fazer uma comparação. Então repara que eu tenho muito pouco aqui do azul, mais do verde e um mais ainda do vermelho. Aqui em cima eu tenho a combinação, ó, quase nada do azul, verde e vermelho. E aqui a coloração final. Então, uma lâmpada desse tipo, isso aqui com certeza é uma lâmpada incandescente, tá? Eu tenho, olha lá, temperatura na ordem de 3.000 Kelvin, que é o filamento de lâmpada incandescente. Então, se eu quisesse, por exemplo, saber mas qual que é o comprimento de onda aonde essa densidade de potência é máxima? Aí eu venho aqui, ó, clico nos valores. Olha lá. Eu tenho então, ó, que para o comprimento de onda de 0,950 micrômetros, a densidade de potência é de 3,4. 3,4 que? Megawatt por metro quadrado. Certo? Então, essa é a densidade de potência. Observa que eu tenho aqui, ó, megawatt por metro quadrado por micrômetro, né? Porque é para cada micrômetro ele te fala qual é a densidade de potência. Então, observa que se eu multiplicar essa grandeza aqui, ó, megawatt metro quadrado por micrômetro, por essa daqui, que é micrômetro, vai ficar megawatt por metro quadrado. Então, na hora que você faz isso, você está calculando no fundo
é a área debaixo dessa curva. E ela está aqui, ó. É a chamada intensidade. Na hora que você clica aqui, ó, você já tem qual que é a área debaixo da curva, ou seja, você tem quantos watts por metro quadrado esse objeto, no caso aqui uma lâmpada, o filamento da lâmpada, emite. Então está aqui, ó, está dando 4,91 vezes 10 a 6 watt por metro quadrado. Né? Claro que se eu variar a temperatura, ó, eu vario os dois valores, né? Tanto da área quanto o comprimento de onda de emissão máxima. Tá? Então, basicamente, é isso que vocês devem trabalhar aí na simulação. Então, tá aí. Ó. Esse aqui é uma... Quando você abre a simulação, essa daí é uma imagem típica dela, né? Que é a simulação de corpo negro, que chama. Eu já comentei o que é um corpo, o que vem a ser um corpo negro, né? Uma estrela, gente, ela não é negra, né? Óbvio, né? A estrela não é negra. Mas, assim, a atmosfera dela, ela se comporta como um corpo negro, ok? É isso que nós vamos discutir um pouquinho. Bom, o que é importante aqui nessa... Aqui, por exemplo, a temperatura de 2.900 Kelvin. Tá? Observa, bom, se eu quero medir a potência por metro quadrado, lá naquele botãozinho. Então vamos lá. Primeiro exercício agora. O que nós vamos fazer? Olha bem, você vai pegar a simulação e aumentar a temperatura do objeto até a temperatura do Sol. Ok? Observa lá que a cor, né, do objeto, aqui nessa estrelinha aqui, ó, ela vai alterando. À medida que você mexe na temperatura, essa cor aqui altera. Eu vou tendo uma maior ou menor região de luz no visível. Tá? Bom, você vai ajustar os eixos x e y. Eu quero saber, para a luz do Sol, qual que é o comprimento de onda mais intenso. Tá? Corresponde a que cor? Então, responda aí para mim o item 1.3. Quero saber também qual que é a intensidade máxima, ou seja, qual que é a densidade de potência máxima emitida pelo Sol. Lembra que é só clicar lá na caixinha. Bom, aí eu estou te dando o raio do Sol, né? Com o raio do Sol dá para você calcular qual que é a área desse Sol. Lembra que a área de uma esfera, né? Considerando o Sol uma esfera, uma boa aproximação, a área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Aconselho você a usar potência de 10 aí, senão você vai ficar doido. Tá? Então, com a resposta do 1.4, dá para você fazer o 1.5 e o 1.6. Tá joia? Então, esse aí é o primeiro exercício. O exercício 2, gente, olha só. Nós vamos comparar o Sol, esse bostinho aqui é o nosso Sol, comparado com outra estrela. Essa aqui é da constelação de Órion, a Unitac. Constelação de Órion é a famosa Três Marias. Estão elas aqui, ó, as Três Marias. A Unitac é essa daqui, ó, é uma das estrelas das Três Marias. Ela é chamada de um gigante azul. Bom, não precisa nem de falar por que é gigante, né? Compara o tamanho do nosso Sol com o tamanho lá de Unitac. E não é das maiores não, tá? Tem mais. Ou seja, sinta-se mais humilde quando você levantar todo dia, né? Porque tem muita coisa aí no universo de tamanho muito maior do que a gente imagina. Tá? Bom, o que nós vamos fazer com a Unitac? Olha lá.
Bom, eu vou pedir para você ajustar a temperatura do corpo negro para 2.000, 4.000 e 8.000 Kelvin. Lembrando que você mexe na temperatura aqui, do lado. Então, nós vamos fazer com 4 valores, 3 valores. Para cada um desses valores, você vai marcar qual que é o comprimento de onda de intensidade máxima. Então, você vem aqui, ó, opa, qual que é esse comprimento de onda? É só clicar na caixinha de valor lá que ele já te dá esse comprimento de onda máximo aqui, né? E aí você vai marcar para cada temperatura qual que é o lambda máximo e verificar se existe alguma relação matemática. Ele é o quê? Diretamente proporcional, inversamente proporcional, variação com quadrado, variação com cubo, sei lá, logaritmo, exponencial. Dá uma olhadinha aí nesses valores, tá? E aí, depois de você fazer essa relação matemática, eu quero que você descubra, né, qual que é o comprimento de onda para a intensidade máxima para a temperatura de 30.000 Kelvin. Não adianta vir aqui que você não vai dar 30.000 Kelvin aqui. 30.000 Kelvin é a temperatura da superfície de Alnitak. O Sol é mais ou menos 6.000 Kelvin, né? Então ela é 5 vezes, a temperatura dela é 5 vezes maior do que a do Sol. Joia? Então descubra lá para mim qual que é. Bom, essa proporção que você acabou de fazer no exercício anterior é a chamada lei de Wien. Está o Wien aí do lado, bonitão, bigodão, né? A lei de Wien, ou lei de deslocamento de Wien, é a lei da física que relaciona o comprimento de onda de emissão máxima da radiação eletromagnética com a temperatura absoluta. Foi o que vocês acabaram de fazer aí. Vocês viram que existe uma relação matemática. Então, matematicamente, nós podemos escrever isso. Se eles são inversamente proporcionais, o produto entre eles é uma constante, né? O produto, eles são inversamente proporcionais. Você passa o T para cá, para o outro lado, e vai ficar dividindo. Então, lambda máxima é inversamente proporcional a T. Ou o produto deles é uma constante, né? Certo? E o que acontece? Nós vamos pegar essa lei, né? Lei de Wien, e nós vamos extrapolar ela aí para um monte de lugar, certo? Nós vamos supor que ela seja válida em todo o universo, né? Bom, se é válida ou não, a gente não sabe, mas dá para fazer muita coisa com ela. Se você pega o Sol aqui, esse aqui é o espectro do Sol, você já deve ter visto, olha lá, ó, que grande parte da potência do Sol está em comprimentos de onda da região visível, certo? Né? Grande parte. Isso sugere, né, que nós, né, os nossos olhos, né, eles foram se adaptando a exatamente perceber os comprimentos de onda que eram mais emitidos pelo Sol. De repente, em outros planetas que orbitam outras estrelas com a luz que tem características diferentes do nosso Sol, né? Se por acaso tiver lá seres com olhos, né? Provavelmente esses olhos vão ter características diferentes do nosso, né? Interessante isso, né? Então vamos lá para o exercício 3. Olha lá, o exercício 3, você vai pegar os dados do exercício 2, vai pegar a lei de Wien, e eu quero que você determine qual que é o valor da constante, tá? Aquela constante lá. Cuidado com as unidades, olha com calma aqui, ó, megawatt, metro quadrado por micrômetro. Aqui o comprimento de onda está em micrômetro, né? Toma cuidado sempre com as unidades. E eu acho bom depois, né, você dar uma verificada, né, pega uma fonte lá, o Wikipédia, alguma outra coisa, e verifica se a lei, se a constante sua está batendo. Agora, na hora de comparar, vê se a unidade é a mesma, né? Porque se você comparar grandezas com unidades diferentes, né, aí vai dar uma diferençazinha, claro. Ok? Então tá aí o exercício 3.
No exercício 4, você vai ter que usar a simulação agora, de novo. De novo, você vai pegar a temperatura de 2.000, 4.000 e 8.000 Kelvin. Tá? E o que você vai fazer? Para cada uma dessas temperaturas, nós vamos registrar agora qual que é a intensidade luminosa, a densidade de potência, ou seja, você vai calcular a área debaixo dessa curva. Como a gente ainda não sabe calcular essa área, você vai só clicar no botãozinho lá e ele já vai te dar aqui qual que é a potência por metro quadrado dessa fonte. Joia? Você vai, passa a tabelinha lá, anota os valores. Por quê? Logo depois de bater os valores, você vai verificar se ele é diretamente proporcional à temperatura. Se é, você justifica. Se não é, você também justifica. Aí depois você vai verificar se ela é proporcional à potência 4 da temperatura. Ou seja, se a densidade de potência é diretamente proporcional a T elevado a 4. Justifica lá para mim também. Tá? Bom, esse exercício 4 que você acabou é mais uma lei empírica da física. Né? Lembra que nós estamos trabalhando com simulação, mas essa simulação foi feita com uma lei empírica. Né? É chamado Lei de Stefan-Boltzmann. Então aí os dois. Boltzmann tem uma história muito doida. Depois se você puder dar uma lida aí, a história dele é muito louca. Tá? Mas tá aí então. A lei de Stefan-Boltzmann, ela vai relacionar exatamente isso. A intensidade da radiação, que é watt por metro quadrado, com a temperatura. Né? E essa relação, então, ó, você viu que essa intensidade, gente, o que eu estou chamando de intensidade aí é aquilo, é potência por metro quadrado. Tá? Ela é, então, uma constante vezes T4. Né? Essa constante ela é chamada constante de Stefan Boltzmann e é simbolizado por a letra S grega, sigma. Esse aí é o sigma minúsculo. Tem aquele sigma maiúsculo que vocês já devem ter visto lá na matemática, o símbolo de somatório. Tá? Então tá aí. O exercício 5, você vai escolher um par de valor qualquer aí, você trabalhou, tem 3, e eu quero que você determine para mim qual que é o valor dessa constante. Faz a mesma coisa, depois compara ela lá numa outra fonte para ver se está batendo. Bom, e a lei de Stefan-Boltzmann, para aqui, ela vai ter uma consequência importante para a gente. Olha bem, isso daqui é potência por metro quadrado, né? Potência por área. Está aqui, ó. Potência por área é sigma vezes T4. Então, eu posso escrever isso aí de uma outra maneira. Potência, eu vou pegar a área aqui e passar para o outro lado. É área vezes sigma vezes T4. Essa relação aqui é muito importante, principalmente na astronomia. Quer dizer, tem outras aplicações, claro, mas eu estou voltando o foco para a astronomia. Tá? Porque olha bem, né? Eu pego lá aquele aparelho, o espectroscópio, e analiso a luz de uma estrela. Igual vocês fizeram lá. Aí eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho essa intensidade luminosa, a potência por metro quadrado. Né? Com aquilo, eu posso tirar, lembra que com a lei de Wien, eu posso descobrir qual que é a temperatura do objeto. Pego lá o pico máximo, tal, aplico a lei de Wien. Então, repara bem o que eu posso encontrar. Eu posso fazer uma estimativa se eu descubro a temperatura da estrela, pela lei de Wien. Né? Eu posso, então, fazer uma estimativa de qual que é a área dessa estrela. Porque a potência, lembra lá que eu posso calcular a área debaixo da curva e tal, né? Eu posso fazer essa estimativa lá. Eu vou ter a potência por metro quadrado. E aí, gente, eu posso estimar qual que é a área do objeto.
Ou seja, qual que é a área da estrela? Se eu estimar a área da estrela, eu estimo o raio dela. Olha que doideira, né? Então vai lá, ó. Potência, que é joule por segundo. Área no sistema internacional é metro quadrado. A constante de Boltzmann aí, que vocês já devem ter encontrado no sistema internacional, deve ter dado isso daí. E a temperatura do objeto em Kelvin. Tá? Então vamos lá para a estrela. Ó, já mencionei isso aí, acabei de falar sobre isso. Aí, é aquilo que eu havia comentado. Se eu considerar uma estrela uma esfera, é 4πr2. Tá certo? Isso aqui é a potência. Desculpa, isso aqui é a área da superfície dela. Bom, aí como é que eu vou descobrir a potência do Sol? Né? Vamos pegar aqui a potência do Sol. Certo? Então, se eu descobrir a potência, eu descubro o raio dela. Porque a temperatura eu pego lá pela lei de Wien. Tá? Em astronomia, gente, potência recebe o nome de luminosidade. Mas eu não vou ficar discutindo esses termos muito, não. Tá? Mas olha que interessante. Então, isso eu já comentei. Né? A lei de Wien, eu vou estimar a temperatura dele. A potência do Sol, gente, olha, pode ser determinada. Determinada não, eu vou estimar. Estimar. Se você pegar uma latinha de refrigerante, pega uma latinha de refrigerante, dessas de alumínio, e um termômetro digital. Se você tiver essas duas coisas, dá para você estimar o tanto de energia que o Sol emite por segundo. Parece brincadeira, né? Mas não é. Tem algumas suposições, eu tenho que saber a distância da Terra até o Sol também, mas eu vou deixar isso para mostrar num outro vídeo. Né? Vai ser o próximo vídeo nosso, nós vamos trabalhar exatamente isso. Esse vai ser a nossa próxima atividade. Tá? Eu já fiz a filmagem, já fiz a montagem experimental e eu vou apresentar isso para vocês. Então, olha que legal, gente. A gente consegue estimar o raio do Sol, tá certo? Analisando a luz dela, tem muitas suposições, né? Mas eu acho fantástico isso, belo, né? E não é só o raio do Sol, não, né? Você tem estimativa aí de raio de diversas estrelas por esse processo, né? Claro que nós vamos fazer uma coisa bem tosca, né? Bem rudimentar com o Sol, mas vocês vão ver que vai ser legal, vai funcionar. Aí, é claro, depois é aprimorar a técnica e tudo, né? Os aparelhos e tudo, mas dá para fazer, tá? Aguardem as cenas do próximo vídeo. Então, por enquanto, isso aqui a gente não vai fazer agora, não. Tá? Por enquanto, nós vamos fazer só teoricamente. Tá? Então, recapitulando aí, né? Ó, objetos que se comportam como um corpo negro ao serem aquecidos emitem radiação térmica em diferentes comprimentos de onda. Né? Ó, o comprimento de onda de intensidade máxima da radiação térmica emitida é inversamente proporcional à temperatura absoluta, a Tsão, e a potência da radiação emitida por um corpo negro é diretamente proporcional à sua área e diretamente proporcional a T elevado à quarta potência. Tá? Olha o que significa isso, hein, gente? Lembra lá da estrela do Sol, Sol e aquela Alnitak. Se os dois fossem do mesmo tamanho, se fossem do mesmo tamanho, não são. Mas lembra que a temperatura de Alnitak, opa, vamos voltar aqui, vamos pegar o laserzinho aqui. Ah lá, a temperatura de Alnitak é 5 vezes maior do que a do Sol, 5 vezes maior. Então a potência seria 5 elevado a 4. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. 5 vezes 5, 25, daria 25. Ai, cadê minha calculadora? Vou ficar. Opa, peraí. Sempre na hora que você precisa, calculadora falha. 25 vezes 25. Acho que é 625, isso mesmo. 625 vezes maior a potência. Só que a Alnitak ainda tem área maior, né? Então você imagina
a potência, a quantidade de energia que uma estrela daquela está mandando por segundo para o espaço, né? Vocês já viram qual que é a origem dessa energia. Então agora vamos continuar com os agradáveis exercícios. O primeiro aí tem a ver com Hooke, né? Lei de Hooke, não, já ia falar bobagem. Hooke, aquele personagem aí de quadrinhos da Marvel, tá? Dá uma olhadinha aí. O exercício 7 tem algumas suposições aí para você fazer. Ok? Acho que já tá, a letra A já está até feita. Aí, questão da Olimpíada Brasileira de Física, é só ler com cuidado, tá? Direitinho. Olha aí. Aí ele chama de fluxo luminoso, né? Fluxo é a densidade de potência, né, que a gente estava trabalhando lá, né? Watt por metro quadrado. Chama isso de fluxo luminoso. É muito nome, tá? Parece até biologia. Né? Tá aí, ó, de novo, outro exercício sobre fluxo. Mais um da Olimpíada. É só ler com calma, calculadora do lado, tomar cuidado aí com as unidades, com conta. Acho que esse é o último, né? Isso. Gente, quem quiser mais, tem aí as fontes para poder consultar. Tá? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, que é como nós vamos calcular a potência emitida pelo Sol, ou seja, quantidade de energia liberada pelo Sol a cada segundo, usando latinha de metal e um termômetro digital. Um enorme, aliás, um estelar abraço para vocês. Tchau!